o mundo está sendo atingido por uma nova variante do coronavírus. O que é a variante Delta? Ela é mesmo mais perigosa do que as anteriores? Olá amigos! Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu like, isso é muito importante para nós. Tanto o número de novos casos como o número de mortes por Covid-19 estão diminuindo e esta é uma ótima notícia. E muitos estão dando os créditos por isso à vacinação massiva que tem ocorrido em todo o mundo. Mas antes que você comece a comemorar porque graças a Deus já é possível pensar em voltar a ter contato físico com as nossas famílias e com os nossos amigos, a má notícia é que surgiu uma nova variante do Covid que está aterrorizando o mundo e o nome dela é variante Delta. Só para se ter uma ideia, a variante Delta é a atual responsável por quase 60% dos casos de Covid nos Estados Unidos. New infections have risen 16% week over week, with hospitalizations jumping 8.6%, though deaths are still declining by 25%. Younger adults are increasingly bearing the brunt of the latest wave. Mas e então, o que seria essa variante Delta? Além, é claro, de um presente de Deus para grande parte da imprensa mundial que adora espalhar o terror, isso porque, afinal de contas, eles precisam que você fique apavorado. Pense bem, você não iria ler uma notícia com a seguinte manchete, abre aspas, não se preocupe com a variante Delta, está tudo sob controle, está tudo bem. É justamente o contrário, você provavelmente vai se interessar mais por uma história se a manchete for algo do tipo, crianças estão entre os mais vulneráveis com a variante Delta. Pesquisadores descobriram que a cobertura da mídia mundial sobre o coronavírus é a mais negativa que já existiu. 91% das histórias dos principais jornais do mundo vêm com um tom negativo. 54% das principais fontes de notícia são internacionais e 65% são de revistas científicas. Os pesquisadores também descobriram que a cobertura da mídia é negativa, não importando se o número de casos de Covid está aumentando ou diminuindo. Isso significa que a notícia é negativa mesmo quando o tema é positivo e traz alguma esperança para a população. E isso é um grande problema, especialmente quando falamos especificamente da cobertura sobre essa nova variante. A variante Delta é uma das várias que evoluíram do coronavírus original, aquele que surgiu lá em Wuhan, na China. Já tivemos até agora a variante Alpha, que surgiu no Reino Unido, em seguida, a variante Beta, que surgiu na África do Sul. Depois tivemos a variante Gama, que surgiu no Brasil. E agora temos a variante Delta. A variante Delta foi encontrada pela primeira vez na Índia, em dezembro de 2020. E desde então, ela se espalhou para mais de 100 países. Essa variante é a que tem a maior transmissibilidade entre todas até agora, ou seja, ela é muito mais contagiosa. Estudos sugerem que a variante Delta é entre 40% e 60% mais transmissível do que a variante Alpha, que já era 50% mais transmissível do que a cepa original, a que surgiu em Wuhan, na China. This is a really transmissible variant. I mean, the things that you could have gotten away with before, walking by somebody quickly, in a grocery store or something, you simply can't get away with this Delta variant. It is very unforgiving in this regard. Muito obrigado, CNN, por mais essa tentativa de espalhar o terror para a população. Afinal de contas, a melhor vacinação contra a variante Delta, de acordo com a imprensa, é a boa e velha injeção de medo. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, rotulou a variante Delta como variante preocupante, o que significa que há evidências de maior transmissibilidade, com possível aumento da gravidade da doença e possivelmente a redução da eficiência das vacinas. Mas até agora, o CDC não classificou nenhuma variante do coronavírus como variante de grandes consequências. Uma variante de grandes consequências geralmente demonstra evidências de que as medidas de prevenção ou contramedidas médicas teriam sua eficácia reduzidas significativamente.
Por exemplo, em uma variante de grandes consequências, as vacinas e os tratamentos médicos não funcionariam tão bem. Ela causaria um aumento da gravidade da doença e, consequentemente, aumentaria o número de internações. Então, só para deixar claro aqui, de acordo com o CDC, a variante Delta não é uma variante de grandes consequências. Contudo, é importante ressaltar que, de fato, a variante Delta é muito mais contagiosa do que as variantes anteriores. A questão é que a maioria dos meios de comunicação estão informando que ela é muito mais perigosa. De certa forma, isso não é mentira, mas é preciso analisar com muito mais detalhes para definir o que significa o termo perigoso nesse contexto. Eu quero deixar claro aqui que nós não estamos tentando minimizar os impactos e a criticidade da variante Delta, até porque ela está criando novos surtos em todo o mundo, e isso é particularmente devastador nos países do terceiro mundo. Mas é fundamental ter um certo cuidado quando se trata de classificar a variante Delta como uma variante mais perigosa. Alguns médicos especialistas dizem que não há lugar para o alarmismo em relação à variante Delta. Eles dizem que essa variante não é mais perigosa do que as anteriores. E nesse ponto, a questão principal é com relação ao índice de contágio dessa nova variante. It is clearly more transmissible. It is more effective and efficient in its ability to transmit from person to person. And studies that we've seen where there have been the variant that's dominated in other countries, it's clear that it appears to be more lethal in the sense of more serious, allow you to get more serious disease leading to hospitalization and in some cases leading to deaths. That's clearly the issue. Sim, é evidente que isso é um problema, mas não é necessariamente o mesmo que dizer que essa variante é mais perigosa. Duas especialistas em saúde pública e doenças infecciosas descobriram que os dados de hospitalização nos Estados Unidos não sustentam nenhuma das manchetes alarmantes publicadas pelos jornais que sugerem que a variante Delta é mais perigosa do que as cepas anteriores. Os dados de hospitalização dos Estados Unidos também mostram que a prevalência maior da variante Delta não tem qualquer relação com o aumento das taxas de hospitalização. Na verdade, parece acontecer exatamente o contrário. Regiões com percentuais mais altos da variante Delta têm proporções menores de pessoas hospitalizadas por Covid. E os números mais baixos de hospitalização parecem ser um resultado direto da vacinação. Um pesquisador sênior do Instituto Johns Hopkins disse que todas as variantes daqui para frente terão uma taxa de letalidade menor do que a cepa original. Isso porque uma parcela significativa da população já estará vacinada. Mesmo para crianças e jovens adultos não vacinados, o número de vítimas fatais não seria tão grande. E aqui está o motivo. Estudos no Reino Unido descobriram que crianças e adultos jovens não vacinados têm maior probabilidade de se infectar com a variante Delta se comparado com os adultos mais velhos. Mas isso acontece porque a população de adultos mais velhos, em sua maioria, já foi vacinada. O mesmo estudo sugere que pessoas mais jovens têm 2 vezes mais chances de serem hospitalizadas por causa da variante Delta do que as pessoas que contraíram a variante Alfa. E é justamente por isso que agora estamos vendo um aumento do número de pessoas mais jovens sendo hospitalizadas se comparado com o grupo de pessoas com mais de 50 anos. E sim, é evidente que essa não é uma boa notícia. O chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do London Imperial College disse que as coisas podem não estar tão ruins assim. Isso porque os jovens são mais fortes e podem ter uma melhor resposta a essa variante. Really, Delta is now in young people. It's in people who haven't been vaccinated largely, and it's in people who are, the people who we normally imagine are spreading viruses. So school-age children and university students and people of that kind of early 20s age group. In general, that group of people are healthier, and so overall their outcome is going to be better, even though they're getting the same dose of virus. More of them are getting infected from that exposure dose. And as I say, once those people go to hospital, they have a better chance with medical care of then fighting back that next stage and not needing to go on to the more severe hospitalization stage in ICU. Isso significa que os jovens, em uma forma geral, podem ter melhores chances de sair sem grandes sequelas, se compararmos ao que aconteceu com as pessoas mais velhas. Mas e quanto aos locais com baixas taxas de vacinação? Diversos estudos mostram que o ciclo de vacinação completo,
o de 2 doses para a maioria das vacinas, é também eficaz contra a variante Delta. Estudos no Canadá e no Reino Unido mostram que as vacinas são de 80% a 90% eficazes contra a variante Delta. O CDC e o FDA dos Estados Unidos também disseram que estão confiantes nas vacinas atuais e ainda não é recomendada a aplicação de reforços, o que seria uma terceira dose, por exemplo. Mas também temos opiniões não tão favoráveis. Diversos estudos mostram que a variante Delta pode reduzir parcialmente a eficácia dos anticorpos, e as pessoas não vacinadas ainda são as responsáveis pela grande maioria das hospitalizações. 99% das hospitalizações por Covid-19 são entre as pessoas que não foram vacinadas, o que significa que a maioria das mortes poderá acontecer entre as pessoas não vacinadas. Well, if you look at the number of deaths, about 99.2% of them are unvaccinated, about 0.8% are vaccinated. Isso mesmo considerando que as taxas de sobrevivência sejam bastante altas mesmo entre as pessoas não vacinadas. De acordo com o New York Times, recentemente tivemos uma média de 274 mortes e 31 mil novos casos por dia nos Estados Unidos. Mas o presidente Joe Biden parece não ligar muito para essa coisa de liberdade. Ele não é lá muito fã das pessoas que não se vacinaram. Study after study after study has shown that since early May, virtually every COVID-19 hospitalization and death in the United States has been among the unvaccinated. God bless you all, and please get vaccinated. A preocupação dele é que a variante Delta pode atacar com mais facilidade as pessoas não vacinadas, criando picos de infecção. Expect to see spikes in certain regions, in certain states, cities, or counties. I don't think you're going to be seeing anything nationwide because fortunately we have a substantial proportion of the population vaccinated, so it's going to be regional. De acordo com a diretora do CDC, Rochelle Walensky, cerca de 1.000 condados nos Estados Unidos, principalmente no Sudeste e no Meio-Oeste, têm taxas de vacinação menores do que 30%. Essas regiões estão entre as mais afetadas pela variante Delta. Em alguns estados americanos, a variante Delta representa cerca de 80% dos novos casos. Mas alguns especialistas estão dizendo que toda a cobertura negativa da imprensa sobre a variante Delta está causando mais mal do que bem. Por exemplo, à medida que a imprensa tenta assustar as pessoas na tentativa de forçar que elas sejam vacinadas, enfatizando que a variante Delta é muito mais perigosa, isso poderia, na verdade, causar um efeito negativo nas vacinações, porque faz parecer que as vacinas não são tão eficazes. Então, é muito importante que a imprensa pare de espalhar o medo sobre a variante Delta e passe a informar com mais responsabilidade e com o intuito de esclarecer os fatos relevantes com o objetivo de ajudar a população. Mas isso parece ser pedir demais. Mas e então, o que você acha disso tudo? Você já está apavorado por causa da variante Delta? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E mais uma vez, apoiem o canal, se inscrevendo e divulgando o nosso trabalho. Nós contamos muito com a sua ajuda. Muito obrigado por assistir até o final.